Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Marcos, capítulo 4, de verso 24 a 29, onde o Senhor pede para que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele usava muitas parábolas. E aqui em Marcos 4, de verso 29, de capítulo 4, de verso 24 a 29, não é diferente. O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele pede para que a gente tenha muito cuidado para com aquilo que a gente ouve. E também ele pede para que a gente tenha muito cuidado para não julgar o próximo. Aqui ele está falando para a gente ter cuidado, para que a gente não venha julgar o próximo, não venha julgar o nosso irmão. Seja no âmbito do pensamento, como também está verbalizando, proferindo, porque o julgamento só cabe ao nosso bom Deus Todo-Poderoso. E que nesta manhã, tanto na minha vida como na vida dos meus amados, queridos irmãos e também de toda a humanidade, se a gente tinha esse hábito no oculto, que se a gente tiver esse julgamento que esteja lá bem escondidinho dentro da gente e que a gente não tem nem noção que nós estamos julgando o próximo, que hoje já caiu por terra em Cristo Jesus. Porque o Senhor diz que da mesma forma que nós julgamos o nosso irmão, julgamos qualquer coisa que há aqui no plano terra, que a gente venha julgar, nós seremos julgados. Nós somos julgados da mesma proporção, com a mesma proporção que nós estamos julgando o próximo, nós seremos julgados pelo nosso Deus Todo-Poderoso, porque o julgamento só cabe ao nosso Deus Todo-Poderoso. E que a gente venha se policiar, que a gente venha meditar, que a gente venha fazer um autoexame, se isso está existindo em nossas vidas, que a gente venha, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, isso já caiu por terra hoje em nossas vidas. Nós temos vida e vida com abundância, mas não para estar julgando o próximo, para que também não sejamos julgados com a mesma proporção. Aqui também o Senhor fala, o Senhor também, ele compara, o nosso Senhor Jesus Cristo nos compara como o semeador, como o agricultor, como o semeador, aquele semeador que lança a semente na terra e essa semente é lançada e é germinada e ela dá frutos. Glórias a Deus, que a gente venha ser essa semente aqui na terra, levando a palavra, anunciando o evangelho, abençoando outras vidas através das nossas vidas. Seja com um abraço, seja com uma palavra, seja tirando algo da gente que não nos dá mais, que não é mais para estar ali guardado, que a gente venha tirar, fazer uma limpeza em nossa casa, em nosso guarda-roupa, seja o que for, que estiver em bom estado, que a gente venha abençoar o próximo. Se não serve para mim, está em bom estado, vamos passar a abençoar outras vidas, outras pessoas também. Se não estiver, não serve para mim, não está em perfeito estado, esse é lançado fora. Mas aquilo que está bom, vamos sim plantar, vamos germinar, vamos lançar na terra bons frutos para que esses frutos venham crescer e germinar e dar bons frutos e ter uma boa colheita. Glórias a Deus, porque tudo aquilo que a gente planta aqui na terra um dia será colhido. E assim o nosso bom Deus está lá nos olhando cada atitude, cada ação das nossas vidas. Amém? Aqui o Senhor diz assim: mas tenham cuidado
No verso 24 a 29, o Senhor diz assim: mas tenham cuidado para pôr em prática o que ouvem. Vocês serão julgados com a mesma medida, que julgarem os outros, e crescerão ainda mais. Aqueles que têm receberá mais, mas aqueles que não têm deles será tirado, e o pouco que tiver. Jesus prosseguiu dizendo: o reino de Deus se parece com um lavrador que lançou a semente para a terra. Lançou a semente na terra. Enquanto os dias e as noites se passavam, as sementes germinaram e cresceram, sem ele perceber como isso acontecia. Pois a própria terra produz o fruto primeiro, o talo, depois as espigas de trigo e finalmente os grãos, que enchem as espigas. Quando as espigas ficam maduras, o lavrador começa a cortá-los começa a cortá-los, pois chegou o tempo da colheita. Glórias a Deus. Então o Senhor nos compara como aquele lavrador que plantou, germinou, até mesmo sem saber, mas ele ali lançou, germinou, deu frutos, chegou na hora de colher, e também ele foi recolhido, ele recolheu aquele fruto. Glórias a Deus. Assim é o reino do Senhor. Quando a gente fala do reino do Senhor, quando a gente anuncia a palavra do Senhor, quando a gente se enche do Espírito Santo de Deus, é Ele que faz. Assim como Ele germina as sementes aqui na terra, quando a semente é lançada na terra, assim é a palavra do Senhor. Ele tem muito, muito, muito mais para nós. Ele tem muito mais a multiplicação da gente querer fazer o bem, da gente fazer o bem ao próximo, da gente querer abençoar a vida do outro, da gente estar lançando a palavra do nosso bom Deus, por a gente estar anunciando o Evangelho. Ide e lançai o Evangelho a todos, todas as nações. Glórias a Deus. Então o Senhor aqui está nos comparando à semente, nos comparando ao lavrador, nos comparando também, falando do julgamento, que o julgamento só compete ao nosso bom Deus Todo-Poderoso, não nos cabe a julgar o próximo. E da mesma forma que nós somos, meus amados queridos irmãos, nós julgamos o próximo, nós também seremos julgados. Que esta palavra seja, meu Deus, uma forma da gente estar meditando nesta palavra, que a gente venha fazer uso desta palavra e que a gente venha viver esta palavra, ajudando, abençoando, querendo ser essa semente lançada na terra para abençoar as nossas vidas, abençoar os nossos familiares, abençoar essas gerações, as gerações atual e também as próximas gerações que virão. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus coloque isso em nossos corações para que a gente venha querer mais e mais e mais do Senhor, porque o Senhor tem grande porção e em proporção para nós. Amém? Que o Senhor Jesus, meus amados queridos irmãos, venha nos abençoar. Eu vou orar que esta palavra venha estar firme e forte na gente, para que a gente venha ser essa semente lançada na terra. E assim a gente seja lançada no reino do Senhor. Glórias a Deus, que o Senhor tem mais e mais e mais para todos nós. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Jesus. Obrigada por esta palavra de Marcos 4, de capítulo 4, de verso 24 a 29, Senhor. Aqui o Senhor nos compara, Pai, ao lavrador. O lavrador que lança, Pai, a semente na terra, e essa terra germinou, e essa semente germinou em uma terra fértil.
glórias a Deus, e deu frutos, e no tempo certo ela foi colhida, Deus. Que assim seja, Pai, na vida dos meus irmãos, na minha vida, na vida de toda a sua humanidade, Pai. O Senhor tem mais e mais e mais para nós. Aqui o Senhor está todos os dias, Pai, trazendo a palavra, que a palavra seja germinada, que a palavra seja lançada e que tenha grandes colheitas, ó Deus. Que a gente não venha só se preocupar com a gente, mas venha se preocupar com toda a sua humanidade, que venha preocupar com a terra, que venha preocupar, Deus, com o seu reino, porque o Senhor tem mais e mais e mais para a gente. O Senhor tem grandes proporções para nós, Pai. Ô Senhor, o Senhor quer que a gente venha usufruir, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e para que a gente venha usufruir do tudo da sua prosperidade, da sua bondade, da sua graça, Pai, porque a sua graça é nos derramada, é nos dada todos os dias, e que a gente venha fazer bom uso, meu Deus, dessa graça e dessa sua misericórdia que o Senhor nos dá todos os dias. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pegue, meus irmãos, pegue essa chave, pegue esta palavra como uma chave de crescimento, de boa vontade, de boa obra para o reino do Senhor. Glórias a Deus. Amém.